Olá, sou o professor Michel e estou trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai conhecer um pouquinho a ferramenta chamada NetBeans. Uma ferramenta excelente, muito boa, gratuita, né, e muito utilizada em software houses, tá ok? Então a gente consegue baixar desse site aqui do netbeans.org, tá ok? Essa ferramenta hoje ela é bastante empregada em desenvolvimento web, desktop e inclusive mobile, tá? É uma ferramenta que tem recursos assim fantásticos, ajuda a gente bastante a desenvolver, né? Como nós estamos aprendendo no W3 Schools, né? Usar essa ferramenta traz um grande benefício, ok? Porque ela abrange várias tecnologias, tá? Então a gente dá uma olhadinha aqui, olha a gama de tecnologias que essa ferramenta abrange. Se você baixar a versão completa, você tem acesso a tudo isso. E legal que tudo de graça. Inclusive também por plataforma, tá? A gente consegue baixar para 32 bits, que é esse x86, ou 64 bits, tá bom? Não só para um sistema operacional, mas também para vários sistemas operacionais, tá bom? Bom, enfim, eu vou colocar aqui para download, olha, para a gente poder ver como é que é, tá? Bem simplesinho, mas eu não vou baixar, tá? Eu só estou demonstrando mesmo, tá? Então, se você quiser mudar a plataforma, você pode escolher o idioma, né, e a plataforma. Isso funciona bem de acordo com o próprio idioma do sistema operacional. As alterações aí, nas últimas vezes que eu fiz, não fez nada, né? Só se você baixar com Linux ou com Windows, você consegue ver de acordo com o idioma do seu sistema operacional. Aqui tem umas características interessantes que sempre são apresentadas, por exemplo, esse look and feel, chamado Drácula. Parece Drácula, né? Mas é Drácula. É uma aparência para o NetBeans para você trabalhar com um texto mais escuro, que às vezes a gente vai trabalhando, a gente cansa, né? E com um tema mais escuro fica mais fácil de resistir mais horas trabalhando com a plataforma, tá? Depois eu gravo um videozinho com isso. O NetBeans é bacana porque trabalha com tecnologia nova, várias plataformas, né? Plataforma cruzada, né? Cross-platform. E tem vários recursos aí para desenvolvimento rápido, né, de software, tá bom? Eu vou começar com ele já supondo que ele está instalado. Ele tem um íconezinho assim, ó, esse é 8.1, tá ok? Logo sai uma outra versão, né? Mas essa versão aqui dele é muito bacana. Então vamos dar uma espiadinha na interface e como é que ele funciona, tá? É bem bacana. Vamos esperar ele carregar um pouquinho, né? O NetBeans exige uma máquina com uma boa condição, viu? Porque ele é uma plataforma muito completa e ele tem um pouquinho de peso, tá bom? Se você quiser aprender sobre o NetBeans, você clica nessa parte e aí tem um tool, tem alguns exemplos, né? E tem umas demonstrações tutoriais sobre as plataformas que ele compreende, inclusive algumas que são destaque, como estão aqui. Mas se você quiser ver mais, tem toda a documentação nesse outro link aqui, ó, tá? Então, documentação é o que não falta. É só nos marcar essa caixinha que está lá em cima, lá direito, né? Que está tudo bem, a gente consegue sempre ver isso. Vou fechar a telinha, né? E agora eu vou começar um novo projeto atrás desse botãozinho aqui, ó, tá? Vou fazer um projetinho em HTML5, tá bom? Reparem que o lado direito está cinza, tá? Com a primeira vez que a gente usa o NetBeans, ele fica cinza. A gente vai precisar ativar, porque o NetBeans não ativa tudo o que ele pode fazer para não carregar muito na abertura do software. Então ele está ativando, tá vendo? Estou ativando o módulo para trabalhar com HTML5 e a partir daqui eu vou ter condições de trabalhar com HTML5. Agora eu tenho que dar um nome para o meu projeto, nessa primeira parte, né? E o nome que eu der vai ser colocado nessa pasta onde estou apontando. Eu posso mudar essa pasta de lugar, tá ok? Então eu coloquei área de trabalho aqui, ó. E se eu quiser eu posso, área de trabalho eu posso mudar ou colocar uma pastinha minha aqui, ó. Por exemplo, clico nesse botão, coloco aqui e escrevo, ó, Michel. Então agora abri a pasta. E daqui para frente, né, o projeto vai estar nessa posição aqui, ó, na minha pasta com o nome do projeto. Se eu mudar aqui, muda lá embaixo, tá vendo? Aula NetBeans. Então, nesse caso aqui, né, 01. Se eu colocar aqui, ó, eu consigo ver certinho que lugar que tá. Se eu for procurar, eu acho lá, tá? O NetBeans traz algumas ferramentas adicionais que você pode utilizar como recurso adicional para desenvolvimento do software, tá? E também você pode ativar algumas coisas para ele criar uns exemplos. Eu vou desativar tudo porque eu não quero que ele crie nada. Eu só quero trabalhar mesmo com HTML para reforçar as aulas de HTML e CSS e JavaScript que eu estou dando para vocês. Que o objetivo desse trabalho aqui nosso agora são essas aulas, tá bom? Então é isso, né? Nós temos aqui uma abinha e nessa aba tem um texto de um HTML5 básico, né? Todo esse conteúdo que nós temos à direita, né, que está marcando aqui, está dentro do meu projeto do lado esquerdo. Eu vou abrir ele, a gente vai conseguir localizar. Ele está aqui, tá vendo? Tanto que se eu fechar, eu consigo ver, né? Eu vou marcar aqui, ó, só para ficar fácil, fazer um tracinho aqui, ó. Né, os dois são uma coisa só. Você pode dar pausa no vídeo, tá? Se eu estiver indo muito rápido, tá bom?
Então vou aumentar de novo, tá? Não sei se vocês perceberam, eu fechei e abri de novo, né? Eu vou apagar esse comentário aqui e vou começar a partir para a parte de desenvolvimento. Eu vou tentar ser bem rapidinho no vídeo para não tomar muito tempo de vocês, porque a aula é bem comprida, né? Tá, eu não quero também tomar muito tempo. Então vou criar algumas tags básicas, né? Começando pelo simples. Vou fazer um olá. Vejam que antes de eu mandar rodar, né, o projeto, eu vou trocar o navegador aqui. Eu tenho preferência pelo Firefox, né? O Firefox para mim é um navegador bem propício para desenvolvimento. Tem bastante ferramenta, plugin e eu gosto muito dele, né? Como eu já disse antes. Então eu vou começar com o Firefox, olha lá, olá, né? Ele me escreveu exatamente o mesmo texto que eu coloquei lá no código. Outra coisa também, reparem que a URL tem um localhost, né? Tá vendo? E tem uma porta aí, 8383. Que é isso? O NetBeans, ele vira um servidor de internet, tá? É local, ninguém de fora vê, mas ele vira um servidor de internet para facilitar o desenvolvimento, tá bom? Depois vocês vão entender no futuro, né? Quem está começando, né? Como é que funciona. Então eu vou colocar para a turma, né? Olá, turma. Percebam que ele foi e abriu. Eu não precisava ter mandado rodar, era só atualizar, tá ok? Quando eu altero lá salvo e atualizo aqui, automaticamente eu já mudo. Então, se eu coloquei oi gente, por exemplo, salvar, quando eu for lá no navegador e atualizar, eu vou ver, obviamente, oi gente, tá? Não preciso ficar apertando toda hora play, tá? É só atualizar o navegador que é um caminho mais fácil, tá? Porque em si ele já é um servidor de internet. Estou colocando um labelzinho aqui, não vai fazer diferença nenhuma se eu olhar lá se eu só vai olhar lá no navegador, né, como vou fazer agora, né, não faz diferença nenhuma, tá bom? Eu atualizei, né, não faz diferença nenhuma. Às vezes eu uso Ctrl S para salvar e F5 para atualizar, tá? Então, às vezes você não vê eu clicando, mas vocês já sabem que são esses atalhos, tá? Estou criando uma folha de estilo que é CSS para a gente poder ver o que acontece, tá? Estou dizendo que tudo que é da tag label vai ser fonte Arial, que vai ter tamanho, deixa eu pensar aqui, um tamanho que eu vou colocar 14, por exemplo, tá ok? E esse label que a gente está vendo aqui basicamente vai afetar o label que está lá embaixo, tá? Porque esse CSS está sendo criado para dar as regras ao label, né? E ao label que está lá embaixo, tá bom? Então eu vou salvar de novo e a gente vai ver. Um CSS só pode ser criado no head do HTML. Reparem depois, quando eu voltar lá, que vai estar no código. Não sei se vocês conseguiram ver a diferença da letra. Eu vou aumentar um pouquinho a letra para ficar mais fácil. Vocês vão perceber que a letra muda, tá? Ela estava num formato, agora ela está no formato em maior, tá vendo? A letra não era redondinha assim, né? Então reparem que o style está no head, entre as tags head do HTML, tá bom? E que afetou esse nome aí que nós colocamos. Vou criar uma cópia assim rapidinho, olha só. Eu queria que vocês percebessem que eu digitei in contra o barra de espaço, tá bom? Eu aperto in contra o barra de espaço, né? E começo a andar, ele me mostra as posições. Eu estou tentando aqui ver se ele fixa para mim pôr a seta, mas não dá não. Quando eu aperto a seta o negócio some. Então tá bom. Eu vou apertando Ctrl barra de espaço, olha só que legal. Ele tenta completar para mim. Eu digito um pouquinho Ctrl barra de espaço, ó. Ele já completa para mim, tá vendo? Eu ponho lá de nome, o name dele, né? Name, Ctrl barra de espaço, eu já coloco igual aspas, né? E aí eu consigo ir aproveitando a ideia. Também percebo que quando eu encosto o mouse na lateral de uma tag, acende a outra, tá vendo? Então eu coloquei lá, digite seu nome, né? E coloquei a tag input. Agora o navegador já me permite digitar alguma coisa, tá vendo que legal? Poxa, que bacana, né? Dá para estilizar também input? Dá. A gente consegue estilizar qualquer coisa, né? Eu vou continuar estilizando aqui, ó. Vou mudar a cor do texto do label. Esse digite seu nome eu vou colocar uma outra corzinha aqui, ó. Vou colocar de branco, mas aí branco, o fundo é branco, não vai dar para ver, né? Então eu vou mexer no corpo do HTML, na tag body. Tem a tag body lá embaixo, né? Eu vou dizer que aqui é preto. Mas não vai funcionar, porque preto é o background, eu coloquei a cor, né? Acabei esquecendo desse detalhe. Então deixa eu voltar lá e corrigir isso daí. Não é color, é background color, né? Você vai colocar a cor certa. Agora sim, quando eu salvar, a tela vai estar preta e a cor do nome vai estar branca. É só atualizar, tá vendo? Antes não estava, né? Se a gente olhar lá, não estava. Então eu posso digitar, tá com uma caixa de texto que a caixa de texto é branca com fundo preto, então nada muda, né? E antigamente não tinha isso. Vou fechar, vou ficar só com essa aba aqui, ó, tá bom? Então quando a gente põe um body, o body faz as coisas acontecerem no body, ou seja, né, no fundo da tela mesmo. Eu vou pintar de cinzinha, né? CCC é um cinza, né? Como é que a gente sabe que é cinza? Se você apertar Ctrl barra de espaço, depois vocês vão poder ver isso, eu vou fazer algumas vezes, ele vai mostrar, tá bom? Então aqui não vou deixar
Como branco eu vou deixar como um cinza um pouco mais claro, ó. Percebam que ele pinta a cor, ó, eu consigo ver a cor, ou eu posso selecionar a cor também, ó, se eu quiser, tá bom? Eu posso lá escolher um esquema de cor, RGB é um esquema de cor que é utilizado para a internet, né? Ou RGBA, que é alfa, né? Que é com transparência, tá certo? Depende do caso. E aí eu escolho a cor. Percebam lá que o código da cor muda, ó, né? Quando eu salvar e executar, vai ficar da cor que eu vi no editor, tá bom? Tá rapidinho, tá? Eu sei, mas vocês podem dar pausa, tá bom? Então a gente consegue ver direitinho aí a cor, a gente consegue ver alguns recursos que a ideia dá pra gente, tá? Então olha só, eu criei, então nesse caso já 3 entradas aqui para CSS, uma para mexer com body, outra para mexer com label e a outra, né, que são os 2 labels que eu tenho, tá? Um tá vazio, depois eu vou mostrar porquê, e agora eu tô fazendo uma para mexer com input, tá bom? Vou colocar uma borda arredondada aqui no botão, na caixa de texto, vou colocar 5 pixels de borda arredondada. Eu queria que vocês reparassem que os cantinhos da borda da caixa de texto mudaram, estão arredondadinhos, tá? Tudo mudou um pouco, né? E se eu for trabalhando no CSS eu consigo alterar mais coisas, tá bom? Basta testar e vendo o que acontece, tá? O curso do W3 Schools é bem bacana porque tem bastante informação de tag e a gente consegue ver, ó. Tô colocando um preto sólido, tá? Vai ficar grosso aqui, mas dá pra gente ver, ó, tá vendo? A gente tem aqui uma caixa de texto, né? Eu vou colocar mais fininha vou colocar tinha aqui, ó, fim, né? Essa caixa de texto vai ficar mais fininha, a bordinha dela, tá vendo? Mas está com um cantinho arredondado, dá pra ver melhor, né? Consigo fazer algumas coisas também, ó. Consigo definir a altura dela. Vou aumentar para 26 pixels aqui a altura para a gente poder ver como é que fica, ó. Olha só, e eu continuo escrevendo no meio, mas meu cursor está muito colado na esquerda, né? Não estou gostando muito desse cursor colado na esquerda. Eu posso depois ver isso aí. Eu vou aumentar o tamanho da minha caixa de texto, o tamanho em termos de visual, tá ok? Não em termos de limitação, tá? Coloquei em 200 pixels, olha só, agora está um pouquinho maior do que era antes. E agora eu vou fazer uma margem, vou colocar um padding aqui para separar esse meu cursorzinho do canto esquerdo, fica 10 pixels separado. Agora sim, agora não está colado, mas minha caixa ficou muito grande, depois eu vou reduzir ela um pouquinho, ó. Mas agora não está tão colado quanto estava, tá vendo? Tá, então eu vou dar uma reduzidinha aqui na altura da minha caixa, né? Eu vou colocar para cinza essa borda, que está muito escura essa borda, eu não gostei, agora está melhorzinho, eu acho. Não está o estado da arte, mas está bom, né? E aqui eu vou mudar a cor do meu label. Vou colocar uma outra cor aqui, ó, com uma corzinha cinza, para a gente poder ver como é que fica. É um cinza mais escuro do que o fundo, né? Então dá para ver bem. Acho que agora está mais agradável, né? Mesmo assim também não estou fazendo para ficar bonito, estou fazendo mais para a gente poder ver bem, tá bom? Perceba também que eu coloquei uma cor no meu input, né? Eu vou deixar o input um pouquinho mais escuro, mais claro agora, tá vendo? Para a gente poder ver. Não está preto, que normalmente as cores escuras demais agridem os olhos, né? Tá, fica incomoda quando você começa a olhar por muito tempo. Então eu tô trocando aqui a borda, deixando a borda um pouquinho mais clara, né? E aí vai, tá? Se eu colocar a borda quase da cor do fundo, praticamente ela some, né? Aqui a borda do fundo é CCC, eu coloquei DDD, né? Lembrando que essas cores aí que a gente põe aqui, elas trabalham no esquema de RGB. Já já eu falo um pouco mais sobre isso aí, tá? Bom, enfim, agora que eu coloquei um input, eu vou colocar um botão também, né? Pede o nome, agora eu vou botar um botão, ó, Ctrl barra de espaço, ele me abriu 3 opções. Aí eu escolhi a opção button, que é botão, tá certo? Tinha reset e tinha submit. Depois não nessa aula, mas numa outra eu venho a falar a respeito. Eu coloquei um OK, olha só. Então ficou um botãozinho muito pequenininho, né? Dá para esticar esse botão, deixar ele melhorzinho, assim como a gente fez com a caixa de texto? Dá. Inclusive eu posso até aproveitar essa caixa de texto aqui, ó, e mudar, né, algumas coisas, tá? Lógico que a lógica não é a mesma, tá? Se eu fizer aqui, ó, vai ficar estranho, né? Então eu tenho que fazer algumas alterações que são referentes ao próprio botão. Agora eu só tirei algumas propriedades, agora ele ficou mais bonitinho, né? Mas ele não está adequado ao tamanho dele, né? Vamos aumentar um pouquinho a altura, vamos mexer um pouquinho. Deixa eu ver a altura, vou mexer aqui na largura, vou reduzir um pouquinho, então vai ficar mais quadradinho. Tá pequeno ainda, eu posso aumentar um pouquinho aqui e na altura, na largura, não estou reduzindo a largura, vou aumentar um pouquinho a altura. Então deixando ele mais quadradinho um pouco, tá vendo? Tá bom, eu acho que tá legal assim, né? Tá menos feio, né? Antes não estava muito bom, né? Então tá, agora eu vou colocar aqui uma cor de fundo nesse botão, eu vou pintar em amarelinho.
Se você não sabe a cor que é só apertar Ctrl barra de espaço, ele mostra, tá vendo ali, ó, amarelinho, tá vendo? Ou apertar o selecionar que ele permite que você crie as cores, tá? Um detalhe interessante é que maiúsculo e minúsculo para as cores não importam, tá bom? No sistema de cor do HTML, tanto faz você escrever em minúsculo ou em maiúsculo, tá? Então, no caso aqui embaixo tá minúsculo, tá vendo? E eu posso selecionar uma cor, e aqui eu estou pintando uma cor para deixa eu ver aqui, acho que é o botão, né? Depois eu vejo o que é. Eu estou escolhendo aqui uma cor, tá vendo? Eu vou vendo como é que fica a cor ali na aparência. Aqui eu achar que me agrada, eu vou e pego. Eu vou pegar um azul bem clarinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, isso aqui é no bar que eu tô pondo, né? Então eu vou pôr aqui e vou ver como é que fica, ó. Tá vendo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre separação disso, mas percebe que maiúsculo e minúsculo não importa, né? Mudei a cor para azul, acho que esse azul está muito forte, eu deixei mais branco. Para deixar as cores mais brancas, a gente tem que elevar para o mais próximo de FF, todas elas, tá? Quanto mais próximo de FF elas são, mais brancas, né? Se você levar todas, né, juntas, né? Mais para branco fica, né? Então estou subindo aqui as letras, né? A, B, C, D, E, né? Os números também eu vou subindo, tá vendo? E eu vou trocando, ó, com uma certa gradação, eu vou percebendo que vai ficando mais branco, ó. Eu vou trocar aqui de C, eu vou pôr D, coloquei 88, vai ficar mais clarinho ainda, tá vendo? E quanto mais eu for fazendo, mais claro vai ficando, tá? O que vale entender aqui nessa brincadeira é o sistema. Você tem R, que é a primeira dupla, depois eu vou mostrar, o G e o B, tá? Quanto mais para o FF as cores vão ficando, mais clara vai ficando a minha cor. Então, aqui, R, G e B. Então, aqui é R, G, B, né? Eu vou pintar aqui R, red, vermelho, G, green, verde, B, blue, azul, tá ok? E assim vai, ó. Tá? Quando você combina essas três cores, né? Essas três cores primárias, você consegue qualquer cor, né? Então, nesse caso aqui, eu pintei e deixei essa cor com azul bem clarinho, tá bom? Pra gente poder ver, né? Eu acho que ficou melhorzinho. Ainda esteja bem longe de um design bem agradável, né? Que na verdade não tá, tá? Eu vou escrever um texto aqui, ó, pra gente ver o que acontece com o texto no outro label, porque a gente vai fazer depois uma mudança, tá? Então, olha lá, eu coloquei aqui um texto, olha lá, Michel, eu queria pôr ele aqui embaixo. E como é que eu quebro? Tag de HTML, né? Não adianta só dar um Enter como tá aqui. O que quebra a linha no HTML é o BR, né? Então a gente salva. Agora quando eu atualizar... Ih, pus o BR no lugar errado. Espera aí, o BR tem que ficar depois do botão, ok? Não antes, né? Porque estava no lugar errado. Então, olha lá, se eu salvar agora e eu for lá ver, ó. Reparem que agora o Olá não está. Agora sim, ó. O Olá Michel está embaixo, como eu gostaria que estivesse, né? E agora? Bem, agora que eu já tenho tudo feito, né? Eu devo lembrar do seguinte, que a minha tag label, ela influencia todas as tags label, né? Ela influencia a tag label de cima e aquela que está amarelinha lá embaixo, tá certo? Então, se eu mexer aqui para tornar de repente a mensagem que eu coloquei lá embaixo de outra cor, não dá, tá? Então eu vou criar uma classe aqui, ó, que eu chamei de resposta, e depois, né, eu vou colocar uma cor nessa classe, que eu gostaria que o nome Olá Michel fosse de outra cor, né? E eu vou pôr essa classe chamada resposta dentro do label. Então percebam que a label de baixo aí, ó, ela tem a resposta, tá? A ideia me ajudou a preencher, tá certo? Agora está vermelha, mas que é o tamanho da fonte, né, e o tipo da fonte permanecem como eram, tá vendo? Por quê? Porque é uma label, então ele usou os recursos que haviam na label anterior, né, e os recursos que tem na classe resposta, tá bom? Porque a label tinha uma sequência de definições no CSS, né, e eu acabei usando. O objetivo dessa label aí é exibir uma mensagem, tá? Quando a pessoa apertar o OK. Então eu vou criar um JavaScript que vai fazer esse trabalho. Quando a pessoa apertar um OK, né, vai ter uma função que eu vou criar aqui, ó, numa variável chamada exibir nome. Eu vou colocar aqui, né, uma funçãozinha chamada exibir nome. E nessa função exibir nome eu vou fazer o que eu digitar na minha caixa de texto aparecer dentro dessa label que está embaixo aqui, tá ok? Então ela vai aparecer aqui. Para isso eu preciso colocar um ID nessa label. Que ID eu vou chamar de resultado. Por exemplo, resultado acho que é um bom nome. Eu vou colocar aqui resultado, né? E quando eu apertar o botão OK, vai exibir nesse ID resultado o texto que eu digitei na minha caixa de texto. Então, para eu pegar a minha caixa de texto, eu pego ela pelo ID. E para eu pegar a minha variável meu label, eu também pego pelo ID. Então, no caso, eu estou pegando o meu label aqui pelo ID, ok?
para demonstrar como funciona, eu vou pôr dentro do HTML dele, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, acho que eu vou pegar o texto também, a minha caixa de texto, eu vou pegar a minha, vou mudar esse nome aqui, eu vou colocar meu input, né, que é meu inputzinho que eu estou pondo o nome, mesma coisa, document.getElementById, aí eu coloco aqui, como é que a minha caixa de texto chama? Ela chama-se nome, então eu vou pegar o nome aqui, ó. Reparem que esse nome daqui não é esse nome que está aqui, tá ok? Não é, tá? O que tem que ser entendido é que o nome que eu estou pegando aqui é o nome do ID, tá bom? Então tem que prestar bastante atenção, tá? Então o nome que é válido é o nome do ID. Da mesma forma é o nome do resultado, tá vendo? Então as variáveis meu label e meu input, elas pegam basicamente isso. Uma coisa que eu estou pegando no meu input é minha caixinha de input, então eu tenho que pegar o valor da minha caixa de input, porque na caixa de input tem o tipo, eu tenho o ID, eu tenho o nome, e o valor que você digitou, tá? Ele fica gravado, não aparece, mas ele fica gravado num atributo chamado value, né, que é seu texto, tá bom? Então o seu texto fica todo dentro dessa variável, desse atributo chamado value, tá bom? Então, você quer pegar de uma caixa de texto o valor, você tem que pôr ponto value, tá? Então, nesse ponto, eu salvei. Agora eu vou lá, né, atualizo a página, tem que atualizar, né, tá vendo? Se eu não atualizo, né, não funciona. E também, se eu não referencio o botão para fazer alguma coisa, também não funciona, né? Eu esqueci de colocar o exibir nome dentro do botão. Então, tem que pôr dentro do botão ali, ó. De algum jeito, tem que enfiar dentro do botão, né? Que também, se eu não disser para o botão o que ele faz, né, já viu. Então, quando der um clique, vai chamar o exibir nome, tá ok? E é isso, tá? Pessoal, tô indo bem rapidinho. Se vocês quiserem entender ou parar algum conceito, dá uma pausa, viu? Tá bom? Então, ali chama a função meu nome, que pega o label, o input e enfia dentro do label, né? Enfia dentro do label a resposta lá dentro do HTML dele. Inner é dentro do HTML, tá bom? Então, reparem que ele enfia aqui, ó. A resposta, tá? Que ele vai pegar da caixa de texto. Que resposta que ele é? É o texto que você digitou. Quando você apertar OK, chama exibir nome, pega o texto e enfia dentro do label lá, através do HTML. Salvei, agora deve funcionar. Mas, lógico, tem que atualizar a página. Não esqueçam nunca de atualizar a página, senão não vai funcionar, tá bom? Olha só que bacana. Escrevi José Michel, apareceu meu nome aí, Michel. Agora escrevi José da Silva, apareceu José da Silva, tá vendo? Bem simplesinho, né? Não tem segredo, ó. Tá vendo que legal? Alguma coisa e tal. No final da aula eu vou fazer isso bem rapidinho para demonstrar para vocês, tá? Quando é o limite do tamanho do YouTube, tá? Apertou, funcionou, tá bom? É isso aí. Tá, joinha, né? Então, vamos adiante. Então, no finalzinho da aula eu vou quase que acabar desse jeito, tá? Porque não cabe muita coisa no YouTube, pelo menos para mim. Eu tenho um pouco escrito ainda. Talvez quando tiver mais, né, eu consiga colocar vídeos com um pouco mais de conteúdo do que eu gostaria, tá? Bom, eu estou criando um outro input, ó, só vou apertando Ctrl/barra de espaço. Esse é do tipo password, né? Que ele não escreve texto, só escreve aqueles asteriscos quando você bate senha, tá bom? Eu coloquei aí de senha e o nome senha. Vamos atualizar como é que fica, ó. Tá? Se eu escrever nele, ó, qualquer coisa dentro do input, ó, se eu bater aqui sai bolinha, né? Não sai coisa. Por quê? Porque o type dele é text, tá bom? E se eu apertar o botão OK, funciona como funcionava, porque eu não fiz nada, né? Só coloquei um botãozinho. Uma caixa de texto a mais, né, do tipo password, tá ok? Pois bem. E agora? Bom, agora a gente vai trabalhar um pouquinho, né? Eu vou até apresentar o comando if para vocês, para a gente ter condições de entender como é que funciona o if com um exemplo prático, tá? Então, mas antes eu vou colocar um negócio chamado placeholder, que ele mostra um textozinho dentro da caixa de texto, tá vendo? Eu coloquei lá, digite seu nome, e ele mostrou, tá vendo? Agora se eu colocar digite sua senha, né? Que da mesma forma ele vai colocar do mesmo jeito que tá lá, tá? Então vou colocar aqui nome só, salvei. Quando eu atualizo aqui, ó, ele vai colocar digite seu nome, digite sua senha e o nome ali, ó, tá vendo? Então vou colocar meu nome, tá? Percebe que quando você digita o placeholder some, né? E outra coisa, o placeholder ele não aparece, ó, tá vendo? Ele tá digitado lá dentro, mas eu clico OK não aparece. Mas se eu digito o nome, aí ele aparece, ó. Tá vendo? Abacaxi, OK, não aparece nada, porque não tem texto lá dentro, tá vendo? Tá, então o placeholder é um texto que você vê, mas ele não fica no value, tá? Ele fica só para exibição na tela mesmo, tá bom? É um recurso que é bem interessante, né? Se é pra gente poder visualizar essas coisas, né? Tá, então tá. Bom, agora eu vou criar um novo estilo, que eu gostaria de pegar o ID senha. O ID senha, vocês reparem, é o label que está lá embaixo, né? Perdão, a caixa de texto está lá embaixo, lá, tá certo?
Aí eu gostaria de mudar só a cor dela, por exemplo. Eu queria colocar um azul aqui, ó, né? Por que eu coloquei um ID, né, no CSS? Para demonstrar que eu consigo também, né, não só pela classe, mas também pelo ID, mudar alguma coisa. Percebam que está azul a caixa de texto, tá vendo? Então eu coloco o nome do jeito que era, né, digito o que eu tiver que digitar e fica azulzinho conforme eu coloquei no estilo ali, tá vendo? Então ele respeita tudo o que tem no input, mas acrescenta a cor azul só para aqueles que têm ID senha, tá? Então no caso do meu input, né, senha. O ID é esse joguinho da velha, classe é um ponto, tá certo? Isso aí também tem lá no W3 Schools, dá para vocês darem uma acompanhada, tá? Toda vez que eu quiser fazer uma referência com CSS ou ID, eu faço assim, tá bom? Agora eu vou fazer aqui, vou pegar a senha, tá? Eu crio um input aqui senha, né? E de novo vou associar ele com a ideia de pegar a senha, né? E eu vou fazer de conta que essa senha só vai valer se a pessoa digitar secreto, por exemplo, tá? Então a senha será secreta, tá bom? Se a senha for diferente de secreta, eu vou escrever senha inválida. Se não for, eu vou escrever o que a pessoa digitou na caixinha de texto. Vamos fazer assim que eu acho que é bem bacana, tá? Então aqui a gente já vai aproximando quase no fim da aula, mas é o basiquinho, para a gente poder ver o uso de um exemplo prático usando CSS, JavaScript e HTML, tá bom? Então, aí agora? Agora eu posso pegar aqui, ó, essa minha senha, daqui, né? Na verdade não, né? Porque não é do nome, tem que sempre lembrar disso, tá? Não é do nome. A senha é getElement by ID, ele pega daqui, ó, tá? Senha, né? Ele põe a caixa de texto ali, né? Lembramos que é o value que ele tem que puxar, né? Então, no caso aqui, ó, tá errado, tá? Não é só pegar a senha como tá aí. Porque dentro da minha caixa de senha também tem um value. Por quê? Porque é assim que funciona o componente. Então, por exemplo, um input type password tem um value, tá vendo? Agora deve funcionar. Se eu bater um nome, né? Opa, tem que atualizar aqui, né? Atualiza, agora sim. A senha inválida, tá vendo? Aí eu bato o nome e deve funcionar, tá? Assim que eu digitar a senha correta, funcionou, tá bom? Então, beleza, deu certo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Como eu sempre digo, esse é um trabalho voluntário. Se você gostou, deixa seu comentário, deixa seu like e, se puder, por favor, se inscreva. Eu estou precisando de inscrito, porque assim eu consigo criar uma URL e ter mais tempo para gravar os vídeos, tá bom? Agradeço a todos, um abraço.